Olá, terceiros anos! Vamos começar a nossa aula sobre suprematismo, que é um movimento das artes modernas ainda, tá? Ele está enquadrado como arte moderna. Só para vocês entenderem, geralmente começa a aula falando da palavra, do título, ok? Suprematismo é como se a forma, tá, do objeto que está sendo representado num quadro ou uma escultura, a forma dele é suprema e não tem que se questionar o que seja. Como assim, professora? Se eu colocar um círculo dentro de um quadro, eu fizer um desenho de um círculo no papel, por exemplo, mais fácil. É um círculo. Se você for em qualquer lugar do mundo que tem conhecimento dessa forma geométrica, todo mundo vai dizer, é um círculo. Então, a forma de círculo é suprema. Então, o objetivo desses artistas era trabalhar esse conceito, essa ideia de que a forma é suprema por si própria, não precisa ter questionamento sobre ela. E que as formas geométricas, elas são belas, né? Quem gosta de geometria aí? Eu gosto! Mas vamos lá contextualizar, ok? Onde e quando surge o suprematismo? Beleza? Vamos lá. Ele tem influência, tá? Do futurismo italiano e do cubismo. É decorrente desses dois movimentos artísticos. Inclusive, vocês vão perceber que tem uma relação bem grande entre eles, tá? E ele nasce como reflexo de uma Rússia industrializada. A gente tá falando de um movimento que surge na Rússia. Olha aí, primeira vez esse ano que a gente vê uma coisa assim, né? E a Rússia, ela passou pela sua Revolução Industrial no início do século XX e também passou por mudanças políticas. E isso vai causar, né, praticamente um reflexo nas artes, porque o artista ele está inserido no seu contexto, né, o contexto histórico influencia a criação artística. Então, esses artistas, eles basicamente vão ser influenciados por esse momento. Então, se a gente está falando de Revolução Industrial na Rússia, esse conceito vai estar lá. Agora, detalhe, você vai perceber que tem dois nomes aqui, ok? O construtivismo e o suprematismo. Essa aula, a gente vai trabalhar só o suprematismo. A próxima vai ser o construtivismo. Mas por que eu coloco esses dois nomes aqui? Porque eles basicamente são movimentos que vão se somar, tá? São ambos na Rússia, ok? E eles vão ser importantes porque eles vão ser os movimentos de arte moderna na Rússia. Então, eles vão criar o que a gente já conhece da questão de arte moderna, uma fissura, né? Uma quebra com aquela arte acadêmica, aquela arte tradicional, aquela arte que representa a realidade, a mimese artística. Então, esses dois movimentos, tanto o suprematismo na aula de hoje, como na próxima aula o construtivismo, eles vão basicamente quebrar, né? Criar uma fissura nessa questão da representação do real. E eles vão buscar uma ideia que seja científica e racional nos objetos artísticos. Beleza? Vamos lá. Então, contextualizando, eu já comecei a falar para vocês, mas vamos desmembrar esse momento histórico que surge tanto o suprematismo como o construtivismo. Estamos basicamente na Rússia dos primeiros anos do século XX. Então, essa Rússia, ela vai vivenciar, além de toda uma transformação socioeconômica, como eu falei para vocês, a questão da industrialização. Para quem não se ligou ainda, a Rússia, ela era agrária. E ela, basicamente, no final do século XIX, início para o XX, ela começa essa transformação para o industrial. Então, as fábricas começam a ser construídas e surge, né, uma nova classe social que são os operários. Se vocês lembrarem, quando tem um momento histórico que surge a Rússia comunista, vai ter a bandeira, né? A bandeira da Rússia é formada por dois símbolos, a foice e o martelo, que simboliza o povo trabalhador da Rússia. A foice, né, é o povo rural, do campo, né?
E o martelo, o trabalhador urbano das fábricas. Isso é só para vocês se ligarem que está tudo relacionado, tá? Então, essa Rússia passou por essa modificação socioeconômica. Tem a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tá lá, participando, né? Tipo assim, ela faz parte do que a gente chama de Triple Entente, tá? Que é formada pela França, Inglaterra e a Rússia. E no meio da Primeira Guerra Mundial acontece o quê? A Revolução Russa, né? Que põe fim a um sistema que era o czarismo, né? Que é o regime czarista, onde o czar Nicolau II, ele perde o poder e surge uma Rússia, como eu falei para vocês, socialista, né? Uma Rússia que vai ser inspirada pela filosofia de Karl Marx, porém ela vai ter seus teóricos próprios, como Trotsky, como Lenin, que vão criar esse conceito dessa Rússia socialista. Então, é esse momento histórico que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Então, se liguem que tudo isso vai ajudar a gente entender o que foi o suprematismo. Para falar do suprematismo, a gente tem que falar, inclusive até o computador não aceita esse nome, né? E desculpa, eu não sei falar russo, mas eu vou tentar falar esse nome. Eu sempre, né, aquele momento, ai meu Deus, nomes estranhos, onde é você falando? Malevsky, por aí, Malevsky. Vou chamar ele de Malevsky, né? Desculpem aí as pessoas que estão assistindo e estão errando essa pronúncia, mas, né? Eu e língua estrangeira são uma coisa, né? Vamos continuar. Malevsky, né? E o suprematismo. Por que eu chamo a atenção desse artista? Porque ele vai ser a cara do suprematismo. A gente não pode falar suprematismo sem falar sobre Malevsky, ok? Então, o que vai ser essa pintura suprematista? Essa pintura ela vai utilizar como base, né, as formas geométricas. Lembra que ela tem influência do cubismo? Agora lembrem que o cubismo é uma relação diferente com a questão da geometricidade, tá? Da geometrização das formas. Aqui ele vai colocar literalmente as formas geométricas. Literalmente. De boa? Então, vai ter figuras geométricas de base plana, né? Como alguns retângulos, círculo, triângulo, cruz. E é considerado que essa é a primeira escola, né, o suprematismo, de uma pintura que a gente considera abstrata desse movimento moderno. Realmente. É basicamente do suprematismo um dos principais e dos primeiros movimentos propriamente ditos abstratos. A gente viu que o abstracionismo está presente em várias vanguardas, inclusive quando a gente fala de Europa. Mas, quando a gente está falando de russos, tá? Esse movimento, o suprematismo, ele vai ser o primeiro a trazer essa caracterização de um movimento totalmente abstrato. Aí você olha essas formas aqui. Tipo assim, ele não quer dizer que isso aqui é um navio, ou que isso aqui tem alguma figuração próxima de uma realidade. São formas geométricas expostas numa tela. Basicamente isso. Vamos ver mais um quadro? Tudo é do Malevsky. Vamos lá. Eu adoro os títulos. Eu nem falei do título do outro, mas os títulos são babado. Vê que coisa massa. 8 retângulos. 8 retângulos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É literalmente. O quadro é o que o título diz. 8 retângulos. Então, o retângulo é uma forma que a forma é suprema. O objetivo é esse. Maravilhoso, né? Eu adoro os suprematistas. Os suprematistas, eles são ótimos. Olha mais um. Vê. Percebe que todos os quadros são do meu querido Malevsky, né? Aqui. Outro. Esse é legal porque ele coloca como suprematismo dinâmico. Ele joga um bocado de forma geométrica aí, dizendo que o suprematismo está em movimento. Que dinâmico quer dizer movimento, né? Dinamismo e tal.
Aí é como se as formas estivessem se relacionando. Mas são formas geométricas, crianças. São triângulos, retângulos, quadrados, círculos, linhas. Então, tipo assim, ele não quer fazer nada além disso, porque a forma ela é suprema por si só. Então, um triângulo é um triângulo, um círculo é um círculo, um quadrado é um quadrado. Isso na obra de arte continua sendo um círculo, um triângulo, um retângulo, um quadrado. Maravilhoso, né? Aí alguém fica olhando pra minha cara assim, tipo assim, assistindo essa aula, dizendo... Poxa, eu poderia ter sido um artista suprematista. Poderia. Mas sabe qual a diferença de você e esse meu querido artista aqui? Uns 100 anos. Porque essas obras são do início do século XX. Tipo assim, essa aqui é de 1915. Agora vocês vão olhar pra mim, eu tenho certeza. Vão olhar pra minha cara e vão dizer, ahá. Aí eu vou dizer, ahá. Porque isso também é uma obra suprematista, tá? Olha essa obra, ela é maravilhosa. Show de bola. Tá vendo? O que é isso? Olha o que meu querido Malevix fala. Cruz negra. Alguém duvida que seja uma cruz negra? Né? Alguém pode dizer, o X da Xuxa. Crianças, a Xuxa não existia nessa época ainda, tá? Então, alguém pode dizer que é um X, mas é uma cruz negra. Alguém duvida? A forma é suprema por si só. Lindo, né? Aí eu sei, todo mundo quando vê essas obras e conhece o movimento, fica, eu poderia ser artista. Pois é, mas lembrando que essas obras são do início do século XX, então é basicamente uma quebra com o conceito de arte que inclusive se tinha na época, que era o conceito de arte modernista. Que eles são modernistas também, né? Então é fantástico. É tipo assim. Zero defeitos. Olha essa aí. Literalmente é o que você tá vendo. Um círculo negro. Alguém duvida que é um círculo negro? Hã? Não, né? Um círculo negro. Agora, os dois últimos quadros dessa aula, eles são bem conhecidos, tá, pessoal? Inclusive, eu não lembro qual dos dois, mas eu acho que é esse agora. Ele tá no museu, que é o MoMA, lá de Nova York, aquele museu grandão, tá? Bem famoso nos Estados Unidos. Que, tipo assim, falou de suprematismo, falou de Malevich, você tem que saber dessa obra, tá? Se no Enem cair essa obra, você já sabe que ela é suprematista, entendeu? Ok? E é desse rapaz. Olha essa obra, tipo assim, maravilhoso. Vamos fazer releituras. Quadrado preto, ó aqui, ó. Quadrado preto sobre o fundo branco, de 1918. Literalmente é um quadrado preto no fundo branco. Tá, eu imagino o que vocês estão pensando. Pois é, essa é uma das obras mais conhecidas e mais divulgadas desse artista. E é uma das obras mais famosas, tá? Depois dá um Google para saber o valor dela. Beleza? Para finalizar nossa aula, outra obra que parece bastante com ela, com essa aqui, né? Mas ela tem uma pequena diferença, ok? Que é essa aqui. Aí alguém disse, estou vendo nada. Olha o nome da obra. Quadrado, né? Branco sobre branco. Aqui tem um quadrado branco dentro de um fundo branco. Viva o suprematismo, ok? Pra gente finalizar, inclusive aqui está disponível para vocês, o quadrado negro sobre o fundo branco constitui uma ruptura radical com a arte da época. Pintado entre 1903 e 15, compõe apenas 2 quadrados, um dentro do outro, com os lados paralelos ao da tela. Aí fala sobre o outro, né? A problemática dessa composição seria novamente abordada
que a gente viu aqui no quadrado, ou branco sobre branco, né? De 1918, que está no MoMA em Nova York. Pra gente finalizar,